Olá, meus amigos, de volta para mais um assunto elétrico. Nesse momento eu queria compartilhar com todos sobre dilemas que um profissional autônomo vivencia no dia a dia, na sua trajetória, no seu trabalho. Quando participei de trabalhos em empresa, registrado, e tinha que seguir projetos. Quando você segue um projeto elétrico, essa preocupação de ter que convencer o cliente sobre o material, sobre o cabeamento, sobre o dimensionamento, cargas, dispositivos que se deve usar ou não se deve usar. Essa preocupação não existe, porque você vai seguir o projeto e a empresa ela fornece o material necessário. E ali tem os engenheiros, tem o pessoal, que está por trás de todo o orçamento, de tudo que se relaciona à execução do trabalho e ao material que se vai utilizar. Tá ok? Então, essa preocupação não existe. Mas tem algo que muitos profissionais que estão em empresas, em empreiteiras, terceirizada, não sabem, é que quando o camarada ele se torna um profissional autônomo, ele tem que correr atrás, ele tem que mostrar o seu serviço, fazer o seu nome, tem que convencer o cliente do serviço, pegar o serviço, depois convencer o cliente a usar o material adequado, a comprar o material necessário. E é muito complicado, e isso na prática. Quando a gente estuda, faz o curso, aprende dimensionamento, aprende cabeamento, aprende a fazer cálculos, usar os dispositivos necessários, a gente aprende isso tudo na teoria. Mas quando a gente vem para a prática, a gente vem para o campo de trabalho, as coisas não é tão simples como parece, como aparenta ser. E aí eu fico imaginando, acaba que vivenciamos um dilema. Por quê? Porque como um profissional que qualifiquei, que estudei para trabalhar da melhor forma possível, para exercer o meu trabalho de maneira correta, de maneira segura, eficiente, eu tenho a consciência de, por exemplo, o cabeamento necessário, o dimensionamento desses cabos, os dispositivos que são essenciais para o serviço, dispositivos de segurança, de seccionamento, entre outros. Porém, quando você vai conversar com o cliente, ele vai dizer para você que o trabalho é simples, que não precisa muita coisa, basta trazer os 2 fios, é assim que eles falam, basta trazer os 2 fios do padrão e ligar nas tomadas aí, ligar nas tomadas, liga a luz e vai funcionar. Mas o profissional sabe que não é bem assim. O profissional, ele sabe que não é dessa forma que tem que ser feito. E aí, meu amigo, eu chego para o camarada e falo para ele, olha, como eu estudei, me qualifiquei para fazer o serviço, eu preciso fazer o serviço como pede a norma, como pede a minha consciência também. Uma vez que eu sei como tem que ser feito,
Se eu fizer de outra forma, a consciência acaba aqui ficando, puxa vida, aquele serviço não ficou como deveria ter ficado. E se acontecer algo? E se uma criança enfia o prego no buraco, né, no orifício lá da tomada? Se a mulher daquele cliente lá estiver lavando roupa e a máquina sem aterramento, sem o dispositivo de proteção para seccionar, para evitar que ela tome um choque e venha morrer, se isso acontecer lá, de repente passa muita coisa pela cabeça, porque uma coisa é a pessoa não saber dos riscos, não saber como o serviço tem que ser feito, e outra coisa é quem sabe. E aí o camarada fala assim, mas eu não tenho muita condição, vou fazer simples mesmo. Espera aí, muitas pessoas que dizem não ter condição de fazer um serviço elétrico como deveria ser feito, são pessoas que compram uma TV de R$3.000, né? Coloca em casa eletrodomésticos caro, sem saber ele que, de repente, por um surto elétrico, por algo que venha acontecer ali de anomalia na rede, aquela TV de 32 polegadas, de 2.000, 3.000, venha queimar. E muitas vezes o camarada vai pôr a culpa em quem fez o serviço elétrico, sendo que ele não quis que o trabalho fosse feito da maneira correta. Então existe esta questão, esse dilema. Existe esse dilema. E aí, meu amigo, você como profissional, como que você lidar com essa situação? Você vai comprar do seu bolso o DR, o DPS, que precisa ser instalado no quadro? Você vai comprar do seu bolso o cabo de proteção para fazer o aterramento das tomadas, do chuveiro? E aí, como fica essa questão? Porque muitas vezes o camarada não quer nem comprar o cabo para o aterramento. Muitas vezes ele quer usar um disjuntor NEMA, aquele cavalo, e às vezes aquele disjuntor NEMA nem é novo, já é um disjuntor usado. Usa essa chave aí, é assim que ele diz, usa essa chave aí que está funcionando ainda. Então é complicado. Ser profissional autônomo, existe um dilema vivenciado diuturnamente. Muitos profissionais aceitam fazer o serviço como você diz que deve ser feito, compra todo o material que você lista, que você seleciona e coloca para ele comprar, sem reclamar, sem questionar, mas outros já não querem fazer. E aí muitas vezes, mesmo que não seja gambiarra, mas eu faço um serviço muito básico. Eu tento convencê-lo pelo menos de colocar um quadro de distribuição com circuito de chuveiro, circuito de tomada, circuito de iluminação, com aterramento. E isso já é difícil. Muitas vezes não consigo convencer o cliente que ele precisa colocar um dispositivo de DR, de DPS. Muitas vezes o cara não quer colocar nem o aterramento, fala que não é necessário, que não precisa, que existe casa aí que não tem nada disso há 30 anos e nunca teve problema. Isso não quer dizer que está certo, não houve problema, mas se houver um problema, de quem será a culpa? Do profissional ou do cara que não quis trabalhar, não quis fazer direito? E aí, nós que trabalhamos
de maneira autônoma, passamos por isso. E é complicado, é complicado. E eu sei que muitas vezes, em muitos casos, o trabalho é feito de maneira irresponsável, sem qualificação. Existe muita gambiarra por conta de profissionais não qualificados. Mas quando o profissional é qualificado e o cliente não quer fazer. Então, existe esse dilema. E era isso que eu queria compartilhar com todos nesse dia. E você pode deixar aí a sua opinião, como proceder numa situação como essa, como você faria, você que é profissional e já passou por isso, né? Lembrando que a sua família, a sua casa depende do sustento, né? Depende do seu trabalho. Tem toda uma questão envolvida, não é brincadeira. Tá ok? Então, forte abraço a todos e até a próxima com mais assuntos elétricos.